A cultura do centeio para pastagem de inverno de gado leiteiro. O centeio é uma planta anual de 1,2 a 1,8 metros de altura. É ideal para solos menos férteis, porque ela consegue se desenvolver bem em diferentes tipos de solo e de clima. Algumas de suas principais características são seu crescimento inicial vigoroso, a sua rusticidade, resistência a doenças, ao frio, a toxicidade do alumínio e a acidez nociva do solo. O seu sistema reticular é profundo e agressivo, o que lhe dá a capacidade de absorver certos nutrientes que algumas espécies não conseguem. Então, consegue absorver alguns nutrientes que não estão disponíveis a determinadas espécies. Em relação à absorção de água, o centeio também se destaca, porque ele consegue produzir a mesma massa seca, utilizando apenas 70% da água que o trigo ia utilizar para produzir a mesma quantidade. O início da semeadura do centeio começa no final de março e a profundidade ideal é de 2 a 4 centímetros e o espaçamento de 17 a 20 centímetros. A densidade de sementes vai de 200 a 350 sementes aptas por metro quadrado. O centeio é indicado a ser plantado em solos arenosos, degradados e exauridos, sendo capaz de restaurá-los e também de proteger áreas que estão em processo de desertificação. O centeio ele não precisa de grandes adubações, mas ele necessita de baixas temperaturas no seu momento de afilhamento e também de um solo bastante drenado. O centeio ele não vai precisar da calagem, da aplicação de calcário, apenas se o índice do pH estiver extremamente baixo. O centeio ele pode ser utilizado para forragem verde, para fenagem e para pastagem, tendo grande aceitação dos ruminantes. O início da pastagem ele deve ser feito quando a planta atingir de 25 a 30 centímetros de altura e o final lá em agosto, ele deve ser finalizado lá em agosto. O centeio ele produz bastante matéria seca e pode haver um consórcio com algumas outras culturas, como o azevém e a aveia, e também algumas leguminosas, como a ervilhaca, o trevo. Estudos feitos lá na Alemanha dizem que mesmo o centeio ele sendo plantado tardiamente, ele vai ter o seu rendimento precoce, então você vai conseguir ter o mesmo rendimento que ter plantado no momento certo. Se o centeio ele for plantado com o propósito de forragem, na hora que, por exemplo, que o animal vem lá e retira o centeio, ele vai estar retirando bastante nitrogênio, então esse nitrogênio ele vai ter que ser reposto. Então, aqui a gente tem uma foto do ciclo do centeio, a gente também tem algumas fotos do pastejo e do centeio próprio. Então, as pastagens de inverno elas devem ser implantadas, porque se você não pode implantar uma pastagem de verão, porque ela não vai conseguir se desenvolver, porque ela precisa de mais luz e ela não consegue se desenvolver em temperaturas muito frias, e ela não vai conseguir entregar a mesma nutrição para o animal, e isso vai acabar diminuindo, né, a produção de leite.